Nós vamos, então, dar abertura aqui ao nosso Encontros com Darcy, número 3, e chamando a professora Rosa Mendonça, que também participou do Programa Especial de Educação, de Darcy Ribeiro. Hoje em dia, a professora Rosa, ela está na TV Brasil, né? Todos, agradeço o convite, né? Na verdade, é uma surpresa, porque eu fiquei muito tranquila quando a Lia me falou que seria um depoimento sobre a minha experiência do Darcy, que ela estaria aqui, e a Wanda Engel, né? Que são as pessoas que eu acho que tiveram realmente o grande contato com o professor Darcy. O meu contato foi de uma forma mais indireta com o professor, porque foi através do programa, da minha experiência nos CIEPs. Mas o que eu posso dizer para vocês, né, já que é um relato, uma confissão, uma experiência, um depoimento singelo, né, em relação a tudo que eu vivi lá no programa especial e nos CIEPs. O meu primeiro contato com o professor Darcy foi no Centro Cultural Comunitário de São Cristóvão. Eu tive o privilégio de participar logo dessa primeira experiência como professora, do que seria um embrião dos futuros CIEPs. Antes mesmo da inauguração do primeiro CIEP, que foi o Tancredo Neves, onde eu também trabalhei como professora na sala de leitura. Então, vocês estão vendo que eu estava, nesse momento, no chão da escola, como se diz, né? Enquanto a Lia e a Wanda estavam pensando as políticas mais amplas de educação, eu estava no chão da escola, mas me senti, naquele momento, convocada a participar dessa experiência. Então, era um momento de abertura política, era um momento em que o Brasil vivia um processo de redemocratização, e aquele entusiasmo generalizado em relação às possibilidades que a educação traria para o país, enfim, para a infância, sobretudo, né? E a primeira vez que eu vi o Darcy realmente foi uma experiência bastante impactante. Eu estava no Centro Cultural e ele foi lá um dia conversar. Eu lembro, assim, bastante bem que a gente estava sentado do lado de fora, no chão, todos os professores, então ele chegou. Eu não vou me lembrar de todo mundo, eu adoraria. Eu achei interessante, assim, se eu tivesse um diário, uma agenda para pegar e olhar esse passado, né, ver quando é que foi, como foi exatamente. Metade do que eu vou dizer pode ter acontecido dessa maneira, a outra vai por conta, enfim, da memória, né? As narrativas são assim, um pouco do que a gente guarda na memória daquelas experiências. Então, ele foi lá em São Cristóvão. A ideia, não sei se vocês todos conhecem o que era o Centro Cultural Comunitário, já que a Wanda não está aqui, eu posso falar rapidamente, né? Então, foi uma primeira experiência inspirada na Escola Parque, de Anísio Teixeira, e era uma ideia de você trabalhar no contraturno em relação às escolas regulares ali do bairro São Cristóvão, e algumas comunidades aqui, a Mangueira, enfim, as comunidades do entorno. A gente tinha uma experiência que mexia um pouco com aquela concepção de tempo e espaço da escola regular, então eram turmas que eram organizadas não pela faixa etária, mas por centros de interesse. Os alunos que iam de manhã à escola iam de tarde ao centro, um pouco do que está se vivendo hoje. O que eu acho interessante ressaltar é que aquela experiência está sendo revivida agora, ainda, né, nessa ideia da educação integral. Era uma escola de horário integral, hoje a perspectiva é da educação integral, mas é um pouco dessa ideia de ampliar a vivência da criança na escola. E não era só dentro da escola. Às vezes eu escuto falarem assim que a questão da educação integral se diferencia da escola de horário integral, porque a escola de horário integral seria uma ideia da criança passar aquele horário todo na escola. E não era bem assim, porque a gente saía muito lá no Centro Cultural, essa ideia da cidade como espaço educativo, a ideia de se apropriar dos espaços culturais, levar a criança ao museu, ali
Quinta da Boa Vista, já estava no projeto, já era parte do projeto. Então, o professor Darcy foi lá um dia, e realmente a forma entusiasmada, né? O que eu lembro do Darcy, assim, além de tudo que eu li, vi, era aquele entusiasmo contagiante, uma certa irreverência também, né, que mostra que você pode ser consistente e sério, e, ao mesmo tempo, ter uma certa irreverência, um certo humor, uma certa forma interessante de pensar o país, né, a partir da... O que ele falava também era muito sensorial, né, através das cores, dos cheiros, enfim, dos odores, da cor, da forma como esse povo se relacionava. Enfim, esse entusiasmo é o que fica, né, de mais instigante. Nesse dia, ele falou muito de amor, falou muito de que conhecia uma professora. Na época, a gente até nem gostou muito, assim, porque ele falou: eu conheço uma boa professora pela forma como ela olha para a criança. Se ela olha com amor, se ela olha não sei o quê. E a gente estava ali também, ao mesmo tempo, envolvida no movimento sindical. A gente também queria discutir melhores condições de trabalho, melhores salários, falar só de amor. Não era exatamente o que a gente queria. Mas, depois disso, vinham as outras questões, né? Aquela vontade de, quando os CIEPs estivessem prontos, seriam 500 crianças em pé, não esqueço disso. 500 crianças em pé e 500 sentadas. Enquanto 500 estão em pé, brincando, fazendo educação física, esporte, não sei o quê, 500 estão sentados, estudando na sala de leitura, no centro de estudos. O Jorge está lá, que não me deixa mentir, né, Jorge? Era uma coisa assim. Era muito contagiante. Você se sentia realmente convocada a participar. E foi também, já que é um relato um pouco do que ficou, ficaram grandes amizades. Eu acho que a gente não se limitou àquela relação profissional. Eu acho que ali, naquele momento histórico de trabalho, de vida, se constituíram grandes amizades, grandes laços, que são pessoas com as quais a gente se relaciona ainda hoje. Muitas estão ainda no campo da educação, na sala de aula, na universidade, em outros espaços. O aluno pode vir sem camiseta na escola, isso é um desrespeito. Tinha gente que não aceitava de jeito nenhum, tinha gente que falava que era a cultura dele. Aí a gente ia estudar, ia buscar um texto, ia buscar entender, mas por quê? É calor, pode, não pode, a menina pode, o menino não pode. Então, assim, questões de gênero, questões de raça e etnia, tudo a gente ia buscar entender para atuar, né? Então, era uma coisa muito de procurar essa ideia de teoria e prática caminhando juntas, né? Estava ali, né? A gente estudava para entender melhor a realidade, saía da realidade para buscar a teoria, para conseguir fazer uma educação melhor, como ensinar para as crianças de classe popular, quais eram os desafios. Então, o Darcy foi mais de uma vez lá no Centro Cultural, e depois eu saí do Centro Cultural e fui trabalhar, ainda não estava no programa diretamente, né, na equipe central, como a gente falava, fui trabalhar no primeiro CIEP, que foi o CIEP Tancredo Neves. Também foi uma experiência muito rica, uma equipe foi reunida para a gente se preparar para receber as crianças da primeira escola de horário integral, que aí sim seria um projeto diferente do Centro Cultural, porque era já o prédio do Niemeyer, o primeiro e tudo mais. Eu estava lá, olha que coisa bacana para a minha vida, né? Está inscrito isso aí ninguém apaga, né? E a gente estava se preparando para receber as crianças, corria a boca pequena que as crianças iam ser transferidas das escolas, havia uma certa dificuldade em relação ao programa e à secretaria, as coisas... Enfim, aí a Wanda pode falar melhor. E também a ideia é falar um pouco aqui mais da vivência, não dá para fazer uma análise desse tempo assim completo. Mas a gente estava lá se preparando, e a ideia era fazer mesmo todo um projeto. A sala de leitura que eu atuava tinha treinamento, o Jorge Ricardo até participava da equipe, e nós estávamos nesse empenho de fazer a melhor coisa possível, mas só que aí aconteceu o seguinte: no dia 21 de abril morreu o Tancredo Neves, foi aquela comoção nacional, né? E o CIEP foi inaugurado, um pouco antes, talvez, do que estava previsto, né? Mas foi um dia marcante, um dia memorável.
Estava lá o Brizola, estava lá o Darcy, eu lembro do discurso. O discurso do Darcy, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ler, ele está disponível na internet, é só botar lá no Google, discurso do Darcy Ribeiro, na inauguração do CIEP. E, enfim, ali também foi uma experiência e tanto. A gente estava se preparando para trabalhar naquela escola, o Darcy ia lá frequentemente, a gente não tinha oportunidade sempre de estar com ele, mas vários estadistas internacionais, quando vinham aqui, iam visitar o CIEP. Eu tenho uma foto na sala de leitura, que saiu no encarte da revista Manchete. A gente estava lá, de repente chegava o fotógrafo, televisão. Acho que vem daí, viu, Otaíra, a minha intimidade com a câmera. Porque a gente era frequentemente filmado, deixou de ter medo disso, né? Tinha até um projeto interessante que era a coisa da valorização das linguagens, né? Então, cinema, teatro. Então, a gente teve curso com Boal, com aquele Haddad, como é o... Emir Haddad, com os animadores culturais, porque ele coordenava o grupo de animadores culturais, tinha a parte de saúde, esse tripé, né? Cultura, educação e saúde estava muito presente, e a gente empenhado em fazer a escola que as crianças mereciam. Porque outra coisa que também ficou para mim do Darcy é que ele pensava muito grande, né? Tudo para ele era grandioso. Ele falava muito assim, eu quero uma escola, mas eu não quero uma escolinha, porque é para as classes populares. Eu quero uma escola, um prédio que deixe uma marca, os melhores livros, as melhores coisas. Vamos fazer uma escola de qualidade. Enfim, depois fiquei um tempo no CIEP, aí fui trabalhar já no segundo programa, né, na equipe de sala de leitura, junto com o Jorge Ricardo, a Silvia, né? A Silvia, a Carmelina. Aí passei de, como é que a gente brinca, assim, de tijolo, como é que é aquele ditado? De pedra a vidraça, como é que é? Tem um ditado que diz assim, passei de pedra a vidraça, exatamente, porque aí eu recebia os treinamentos e argumentava, não, vocês precisam estar aqui nessa sala com meia parede, é muito difícil dar aula, barulho, não sei o quê. Né? Daqui a pouco eu me vi no outro lado, enfim, trabalhando com a formação de professores, tendo que responder algumas dessas questões, né? Porque eu acho que hoje a gente já pode até fazer um balanço de algumas coisas muito positivas e algumas dificuldades que foram enfrentadas mesmo naquele momento. Aí o Darcy foi algumas vezes também lá, já no CIEP a gente... eu lembro de outra vez que eu encontrei o Darcy, já que é para falar desses encontros, que foi um dia memorável, mas acho que ela vai contar. Foi no dia da defesa de dissertação de mestrado da Lia. Ele fazia parte da banca, né? Ele fazia parte da banca. Também foi muito interessante. Em algumas festas, alguns encontros, assim, sempre o que fica para mim do Darcy é esse entusiasmo, essa crença absoluta na educação. Eu não encontrei o livro que você falou que seria... mas eu encontrei um outro que eu tenho, eu podia terminar lendo só um trechinho do Confissões, que é um livro que foi publicado já depois da morte do Darcy, né? Então, tem o capítulo sobre educação, e no finalzinho do capítulo, ele diz alguma coisa, ele vai dizendo assim que ele faria um pacto assim, com o diabo para que a educação no Brasil melhorasse, que a gente tinha uma vocação para fazer uma escola ruim, como que era possível isso, que se ele tivesse que se juntar com o diabo, ele se juntaria, mas para melhorar a educação. Ele conta um pouco que ele procurou o Collor, na época, e pediu para o Collor para dar sequência à escola de horário integral, e que o Collor pediu para ele fazer o projeto dos caiaques. Aí ele diz o seguinte, que ele trabalhou, mas que aí o Collor não ficou, aquilo foi por água abaixo, viraram elefantes brancos. Aí ele acaba dizendo assim, eu acabo de entregar a Fernando Henrique, né, isso quando o livro foi publicado, a Fernando Henrique Cardoso, um plano correspondente. Quando esse livro for publicado e você chegar à leitura dessa página, já saberá se Fernando Henrique funcionou ou não. Propus a ele que criasse 5.000 escolas essenciais e escolas-parques nas áreas metropolitanas para atender a criançada
que, sem isso, estará condenada a ser educada na disputa do lixo, na delinquência e na violência dos traficantes de droga. Lugar de menino e menina é na escola. É na escola de tempo integral, onde possam comer, crescer, acompanhar suas aulas e contar com professores que os atendam por 1 hora nas salas de estudo dirigido. Só isso salvará essa imensa infância atolada no crime e na prostituição para si mesma e para o Brasil. Quando eu li esse trecho, foi muito emocionante. Ele tinha morrido há pouco tempo, né, e a gente já sabia que o Fernando Henrique não tinha conseguido, né, nos 2 anos de governo, dar uma resposta a essa quantidade de crianças, e essa busca continua, né? Eu acho que a gente tem hoje um projeto de educação integral, que não é o de escola integral, mas ainda com muitas dificuldades. Os CIEPs também passam por um momento difícil, né? Alguns sendo revitalizados. Mas a minha experiência com o Darcy foi essa, né? Com esse projeto, né? Eu acho que isso mudou minha vida, é uma coisa que está inscrita como educadora, né? E é isso, gente. O depoimento que eu tinha para vocês é esse. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Depois eu fui trabalhar na TV, na TV Brasil, hoje, TV Brasil. Trabalho no programa de formação de professores, que chama Salto para o Futuro. Ao longo desse trabalho, a gente teve a oportunidade de fazer um documentário, né, que é meio ficção, metade ficção, metade um documentário, que foi Darcy Ribeiro e Paulo Freire, Educadores do Brasil. Foi aí que eu estudei um pouco mais sobre a obra de Paulo Freire. Você também tem aquele entusiasmo, né? Herdou do Darcy, né? Eu estava contando que uma das vezes que eu vi o Darcy foi na sua defesa, nunca vou me esquecer. Muito emocionante aquele dia. Tinha uma história de umas peras, de umas maçãs. Do mestrado. Do mestrado. Tinha uma história de umas peras, de umas maçãs, que eu não sei exatamente como é que... Mao Tse-tung diz assim, a questão da dialética, né? Para saber o sabor de uma maçã, de uma pera, tem que mastigar, tem que comer. Né? Ou seja, é um pouco a dialética. Quer dizer, você só pode saber das coisas vivendo, digerindo, certamente não escondendo aqui no Olimpo dos PhDeuses, dissertações, mestrado, tese de doutorado, que jamais serão lidas e que nada tem a ver com a realidade. Né? O contrário da dialética. E eu me lembro do Wilmar Roloff de Matos, que aí eu distribuí 3 peras à mesa, o Gaudense escolheu desse tamanho, a própria Nilda Teves, que era uma pessoa anárquica, ficou meio sem graça de comer a pera na frente do auditório, e o Darcy foi aquele que imediatamente comeu a pera toda. Porque isso o Darcy ainda disse que estava com fome, que foi muito bom. Bom, aí isso é bom não explicar, porque ele comparou com coisas que não vale a pena muito explicar, porque aí entra o lado erótico dele, não vale muito a pena. Mas o Wilmar Roloff de Matos, até no momento, falou assim, Lia, pelo amor de Deus, vê se no doutorado você não traz uma melancia. Quando você chegou, eu já estava encerrando, né? Falei um pouco da minha experiência, desde o Centro Cultural Comunitário de São Cristóvão até o CIEP. E estava falando um pouquinho do documentário. Então, a gente pensou nesse projeto de fazer um documentário chamado Darcy Ribeiro e Paulo Freire, Educadores do Brasil. Aí fizemos uma pesquisa, buscando os pontos de encontro entre os dois. Enfim, toda uma visão de educação, uma visão humanista de educação. Os dois foram exilados, os dois tiveram cargos, né, políticos, né, saíram da universidade, foram exercer cargos políticos. Paulo Freire foi secretário, Darcy foi vice-governador, foi secretário também. Então, a gente fez uma pesquisa muito grande. O filme era assim, a primeira parte era ficção, e, na época, né, fazia sentido naquele contexto, era como se fossem assim, 2 ex-agentes que eram ligados à segurança, eram encarregados de pesquisar a vida do Paulo Freire e do Darcy. E eles ficavam disputando para ver quem era o mais subversivo, quem era mais perigoso. Ainda era moda isso, né? Então, eles ficaram pesquisando. E depois nós fomos buscar depoimentos do Paulo Freire e do Darcy, que a segunda parte do filme é um documentário. E é bonito porque até acaba com uma cena, acho que foi a Lia que conseguiu para a gente, que o Darcy dá um beijo
no Paulo Freire, na mesa, né? Aqui, Paulinho, olha tá aí? Original, Daí o original. Mais uma vez, o velho Gramsci, quando ele diz, na passagem do velho para o novo, coisas mórbidas costumam acontecer, e essa tensão do velho e do novo, né? Então, o que eu percebo? Nos anos 60, nós sonhamos muito, foram muitas utopias que foram sendo construídas, que a gente está vendo aí Juscelino, 50 anos de Brasília, elas vinham sendo construídas daquele Brasil desde a Revolução de 30, desde Getúlio. Aí veio a ditadura. E só agora, talvez, nós possamos nos dar conta do que foram quase 30 anos de silenciamento. Quantas gerações foram criadas, o pessoal jovem todo que está aqui, vocês vieram dessa geração, que não fala, que não pensa, que não reflete, que não se reúne, que não participa e que tem muito pouca autonomia intelectual, muito pouca coragem de pensar, de se colocar, né? Porque a nossa educação também, Rosa, você sabe disso, ela é uma educação papagaio, ela é uma educação repetidora, ela é uma educação burra, ela é uma educação pobre, ela não estimula a criatividade do nosso aluno. Então, se você não é estimulado a falar, participar, criar, por um lado, e, por outro lado, você é esmagado por esse modelo globalizado da sociedade neoliberal, que te leva a ser profundamente competitivo, individualista, uma lógica do mercado, do consumo, que o que vale são as coisas. Né? O Hobsbawm já dizia isso, quer dizer, esse século é aquele século em que as pessoas deixaram de ser mais importantes. E as pessoas nunca poderão deixar de ser o mais importante do nosso foco, do nosso objetivo, se nós somos educadores e pesquisadores na área da educação. De Darcy Ribeiro, dos anos 60, da reforma universitária dos anos 60, mostrando como nós fomos ingênuos, como, quando acabou a ditadura, o que nós propusemos de reforma para a universidade brasileira foi muito tacanho, foi muito pobre, que nós achamos que acabar com a cátedra resolvia, a universidade se democratizaria. Como, gente? Isso é de uma ingenuidade política. A nossa cultura política é patrimonialista, é fisiológica, é perversa. Né? Está um grupo aqui no mestrado, doutorado, da aula da manhã, foi utilizada essa palavra hoje lá, inclusive o meu doutorando, Fernando Magalhães, ele diz, relações perversas estão se configurando no mundo do trabalho, nós estamos percebendo retrocessos. Depois, como vocês dizem, isso faz parte da minha história, faz parte da minha história também essa coisa bígama, Dona Flor e seus dois partidos. Né? Como eu durmo com o inimigo na mesma cama até hoje, que Roberto nunca saiu do PT, já é um caso assim de metamorfose, entendeu? Exatamente. Então, Roberto nunca saiu do PT, eu fui para o PDT, né? Porque um dia eu descobri que eu acordei, eu já era pedetista, né? E o que sempre me agradou no PDT é que o PDT nunca teve uma verdade absoluta, né? E outra coisa, eu sou historiadora, né? O jornal do PDT chama o Fio da História. E, entre outras coisas que me agradaram no PDT, o Brizola diz assim, o PDT, a gente vem com o fio da história na mão. Né? E eu acredito que eu percebi esse fio da história. Eu sou historiadora, meu pai era daqueles nacionalistas, militar, a pátria em primeiro lugar. Era uma pessoa de direita, né, uma pessoa conservadora, mas uma pessoa que tinha valores e que acreditava que o Brasil estava acima de tudo. Então, acho que com essa formação lá do meu pai, né, e depois com tudo que aconteceu com o nosso país, e um discurso, em alguns momentos, muito fundamentalista do PT, do Rio de Janeiro, naquele momento, dos anos 80, 90, no que se refere especificamente aos CIEPs. Isso, para mim, foi a gota d'água. Eu estou vendo aqui amigos, Jorge, Ricardo, Georgina, a turma que pesquisa a ICPT, Consultoria Pedagógica de Treinamento, quero que você saiba que eles estão escrevendo sobre nós, sobre a nossa história. Então, eu já falei, tem que entrevistar a Rosa Mendonça, tem que entrevistar o Jorge Ricardo, que tem um trabalho incrível, social, muito bacana, inclusive na Baixada, Georgina, que era do grupo de Geografia. Então, eu acho que é uma história que foi construída com muita paixão política. Mais uma vez, Gramsci, ele diz, sem política não se faz, sem paixão não se faz política. Né? Mas essa coisa da modernidade, quer dizer,
nossas duas pessoas confirmadíssimas, além de nós, que era a Wanda Engel, né, que a gente ainda vai chamar uma outra vez, porque é a pessoa que trabalha no CIEP 0, que é antes do CIEP 1. Porque... Eu até falei que eu trabalhei lá, mas estava no chão da escola. Ah, então. Ou seja, mas o que é o CIEP 0? Mas é legal porque Rosa vem dessa experiência. Mas ali foi a gênese, a genealogia, vamos dizer, do projeto político-pedagógico, como fazer dentro da escola, no chão da escola, no cotidiano da escola, que esse não era o pensamento exato do Daci. O Daci pensava as grandes linhas, ele era um intelectual da educação. E quando ele se metia a pensar humildinho, você sabe o que acontecia, né? Sem comentários, né? Porque ninguém é capaz de fazer tudo e ninguém é competente em tudo, né? Mas vai explicar ao seu Daci que ele não é um gênio em tudo. Ele é até um gênio, muito competente em várias coisas, mas deixa a alfabetização com os alfabetizadores, deixa as bibliotecas e salas da leitura com o pessoal da Rosa Mendonça, deixa o estudo dirigido com a Lígia Marta e com Jorge Roberto e educação juvenil. Então, dizer para vocês, gente, que hoje eu acho assim, que é um momento muito marcante para nós. Não é à toa, tudo junto, essa confusão, que hoje também está tendo na Fundar, alguns devem ter recebido, o lançamento de mais um volume daquela coleção que eles têm, que chama-se Fazimentos, que quem estuda Daci, lê Daci, conheceu Daci, sabe que o Daci se autodenominava, se intitulava um homem do fazimento. Então, há essa coleção muito boa, muito bonita, que chama-se Fazimentos. E eles estão lançando hoje, às 19 horas, mais um número. E qual é o tema? Encontro de Mendes. Que foi, inclusive, quando eu conheci o Daci Ribeiro, em outubro de 1983. A gente sabe que isso também vira um balcão de negócios, né? Quer dizer, quanto mais as pessoas olham para você e veem naquele poder, o suposto poder, né, do seu cargo, daquele espaço público, um loteamento, né, de cargos, funções gratificadas, aquilo às vezes te mobiliza, te engessa e impede o seu trabalho. Porque aí vem todos os pedidos também dos partidos, dos políticos, para os amigos, para os parentes, para os aderentes, para os cabos eleitorais, né, que depois que o cara se elege vão lá apresentar a fatura e a conta e diz como é que é, cara. Te arrumei não sei quantos votos, fiz campanha para você, quero um emprego. Então, eu acho ótimo que aqui, gente, atenção, não tenho emprego para dar para ninguém. Angélica, não, eu estou falando de opções de vida, eu estou falando de cultura política, eu estou falando de traços culturais e, principalmente, de pensamento. E talvez esse fosse o traço, Rosa, no Daci Ribeiro, que mais me atraía. O Daci tinha uma coragem de pensamento que eu acho que é além de coragem intelectual, entendeu? É coragem de sonhar, de pensar e de falar de questões e de espaços que, para muitos de nós, ainda são sagrados. Para o Daci não havia isso. Ele tinha coragem de pensar e botar o dedo em qualquer situação, né? Algumas que só dá para contar de pé de ouvido, né? Porque é cada coisa que até Deus duvida, né? Fica meio esquisito falar assim em público. Mas, realmente, o Daci era uma pessoa extremamente desconstrutora. Quer dizer, não é para qualquer um ficar próximo dele, né? Ele realmente desconstruía as pessoas. Então, por isso era aquela relação também de amor e ódio. Porque ele é uma pessoa extremamente ameaçadora, né? Uma pessoa que tem coragem de dizer tudo, de falar tudo que vem à cabeça, que não se prende aos cargos, que não se prende aos espaços de poder, né? E até em nome disso, as pessoas às vezes não entendiam também a relação dele com Brizola, que era um dos pontos também de muita rejeição da Daci. Aqueles que não gostavam do Brizola, que não gostavam do PDT, falavam, mas não entendo como é que o Daci, um intelectual, um cara tão inteligente, vai se juntar com o Brizola. E ele várias vezes falou, eu me juntei com o Brizola porque Brizola foi o estadista que permitiu que eu fizesse as coisas que eu acredito. Os intelectuais, os pensadores, precisam de um estadista. Não adianta a gente ser intelectual, pensador, e não ter um estadista que acredite na gente. Então, a minha lealdade ao Brizola é total, é cega. Por quê? A lealdade
do Brizola a mim também é total e cega. E quem conviveu com o Darcy como nós, eu trabalhei com o Darcy 13 anos, Hélio trabalhou mais de 15 anos, trabalhou no Senado, convivia diretamente, trabalhava no escritório na casa dele, toda a parte de publicações, de edição. Me convidou, aí eu levei o livro, né, o testemunho, para mostrar o livro, a capa do livro e a dedicatória com a letra do Darcy. Só que a letra do Darcy é absolutamente ilegível. É impossível entender o que ele escreve. Com o tempo, eu fui me dando conta daquilo, né, coisa de historiador, eu comecei, entre parênteses embaixo, na hora que ele escrevia, o professor Darcy, lê, porque eu não entendi nada, e escrever embaixo, a lápis, porque eu dizia assim, um dia eu vou querer ler isso, não vou entender nada. Então, alguns, de um determinado momento para frente, eu comecei a botar entre parênteses. Mas esse, por exemplo, eu não coloquei. E quando eu cheguei lá, Maria Lúcia, eu lia, e a única coisa que todos conseguiam trazer assim, para a Lia, que é minha. Eu falei, olha, gente, isso está me comprometendo, então eu vou explicar para vocês. Esse não é o texto inteiro. É que nem a mídia, quando ela pega assim, uma coisa que você falou, para te comprometer. Então, isso aqui está me comprometendo, né? Porque o Darcy tinha todo aquele folclore, aquele mito, né, de mulherengo, várias mulheres. Nos 70 anos, teve aquela célebre festa que foram elencadas 80 mulheres. Eu estava entre as 80, o que ainda me compromete mais, né? Mas era, evidentemente, mulheres em todos os aspectos e facetas da vida dele, e não exatamente só aquelas mulheres com quem ele viveu as coisas da privacidade, da intimidade dele. Mas, enfim, gente, eu acho que esse encontro com o Darcy é uma homenagem a ele, sim, inegavelmente, por tudo que ele representou na minha vida, nas nossas vidas, e principalmente para o Brasil, para a educação brasileira e para a universidade brasileira. Eu acho que ele merece. Eu acho que a gente está precisando muito de Darcy Ribeiro. E é interessante que um funcionário nosso, o seu Valdenir, funcionário simples, ele viu o cartaz e falou assim, a senhora sabe, eu nunca fiz política, eu não entendi, mas eu sempre achei esse Darcy Ribeiro um grande brasileiro. Eu sempre achei esse homem um grande homem. Pois é, né, professora? Eu nunca vi essas pessoas, algumas dessas pessoas que a senhora fala, envolvidas nesses escândalos, nessas corrupções, né? Você lembra quem frequentava a casa do Darcy do Brizola? Né? 2 apartamentos em prédios velhos, que não tinham garagem, né? Darcy não tinha carro. Aliás, Darcy não tinha nada, né? Era um horror, né? Tinha que falar até da roupa, quando ele não botava um sapato preto e um marrom, etc. Né? Porque era uma pessoa totalmente despojada das coisas. O que interessava para ele eram os sonhos, era o Brasil, eram os índios, eram as pessoas. Era humano, falível, vaidoso, defeitos insuportáveis, mas qualidades imensuráveis. Então, eu acho que a gente retornar ao passado, no que ele tem de bom, né, até os homens ditos de direita, conservadores, etc., muitos deles fizeram coisas muito importantes para o Brasil. Né? E o que eu acho do espaço da academia, o espaço intelectual? Nós não estamos aqui para julgar. O espaço da universidade, o espaço da pesquisa, não é um espaço jurídico de justiça, de segurança pública para julgar ou para punir. O nosso espaço aqui é um espaço de inteligência, de livre pensamento, de tolerância e, como dizia o mestre maior, Paulo Freire, um espaço de diálogo, de relação dialógica. Ser capaz de ouvir o outro, por mais que aquilo nos irrite e por mais que aquilo esteja na contramão de tudo que eu acredito. Então, realmente, esse é um espaço para a gente crescer, para a gente sonhar, para a gente se unir, para a gente ser amigo. Não interessa como é que os outros professores agem, não interessa as maluquices das pessoas. Eu acho que a gente tem que ver o melhor das pessoas. Né? E já tem muita desgraça quando você liga a televisão, quando você abre o jornal. Então, vamos fazer daqui a nossa ilha da fantasia. E se, de fato, todo mundo aqui ralar, estudar, produzir, os 10 mil recados, a gente vai poder, né, chegar onde a gente quer. Bom, gente, está aqui o livro. Quem quiser fazer uma ajuda aqui com a Hélia, ela ficou horas e ela me botou numa situação pior ainda, porque olha o que ela traduziu hoje. Lia que, sim,
é minha, sim. Quer dizer, 2 vezes é minha. Então, eu já estou preocupada com o que vocês vão traduzir. Diz ela que essa última palavra parece que é uma personagem que está lá dentro. Já estou preocupada. Que personagem é essa? Então, estou achando que você está me comprometendo cada vez mais, entendeu? Tem esse livro também, muito legal, da Darcy, que eu não sei se vocês conhecem, que é dessa coleção Biblioteca Brasileira, da C. Ribeiro, que chama-se Crônicas Brasileiras. São 2 livros, tanto o Testemunho como esse, Crônicas Brasileiras, não só para conhecer o Darcy, gente, mas para conhecer o Brasil. Porque nós não sabemos que já existiu esse Brasil. Melhor, mais humano, mais romântico, mais utópico, mais generoso. Com todos os problemas que a gente vê. Existia corrupção, claro. Existia pedofilia, existia violência. Agora, é claro que hoje há novos padrões de violência. Né? Hoje é uma perversidade assustadora. E quando o Darcy usava esse termo perverso para a nossa classe dominante, ele era profético. O Darcy sempre dizia e repetia isso, e eu acredito piamente, que a nossa classe dominante é uma das mais perversas do mundo. A nossa classe dominante está se lixando para o nosso povo. Ela está de costas para o nosso povo. E ele mostrava que não é necessariamente assim. Em outros países mais desenvolvidos, que nos Estados Unidos, em países da Europa, fortunas incalculáveis usavam seus recursos para projetos educacionais, para projetos culturais, para projetos sociais. Aqui não, o cara compra coleira de brilhante para o cachorro. Ele compra torneira de ouro para os banheiros. Então, realmente, gente, é de dar medo à sociedade que nós estamos construindo. Então, acho que é importante a gente também começar a perceber que nós não moramos em Miami, que nós não falamos inglês, que nós não nascemos na Europa, que nós somos latino-americanos. Que essa é outra briga do Darcy. A negritude, a indianidade e a latino-americanidade. Então, nosso grupo de pesquisa, ele é marcado, né, por essa preocupação em recuperar os traços da cultura brasileira.